E vamos passando aqui para venda de ingressos para o duelo contra o Sport, né? O Cruzeiro até divulgou uma parcial aí de 20 mil ingressos comercializados para a partida. Lembrando que o duelo contra o Sport é domingo, 8h30 da noite, né? Aquele horário que não é muito interessante, né? Difícil para o torcedor do interior, especialmente, mas é complicado, né? O jogo vai acabar 10h30 da noite do domingão. A maioria das pessoas trabalha na segunda cedo. Com essa expectativa aí de um bom público, o Cruzeiro está fazendo uma promoção de ingressos para essa partida. Neste momento, apenas o roxo superior não está disponível, e aí os ingressos estão sendo vendidos ao preço de R$ 60 a inteira para quase todos os setores, tá? Tanto amarelo superior e inferior, laranja inferior, vermelho superior e inferior, e aí tem o setor roxo inferior, que está um pouco mais alto, a inteira 80 e a meia R$ 40. Lembrando que os sócios pagam o valor de R$ 30 aí para quase todos os setores, né? E aí, meus amigos, queria saber de vocês, assim, qual a necessidade, né, dessa promoção do Cruzeiro, essa viabilidade? É realmente o momento de tentar chamar o torcedor? Porque, assim, imagino que se ganhar do Flamengo, não precisava ter promoção para lutar contra o Sport. Mas se não ganhar contra o Flamengo, é um jogo que a torcida vai estar meio golpeada, né? Caramujo, eu acredito que, na minha opinião apenas, tá? Tem menos a ver com o adversário e mais a ver com o horário do jogo, né? Nós já tivemos algumas experiências aí de domingo 20 e 30, e essa data e esse horário é muito ruim. A maioria das pessoas trabalha em horário comercial e é realmente muito difícil ir ao Mineirão, mesmo para quem mora em Belo Horizonte, na região metropolitana, ir ao Mineirão nesse horário, tendo que trabalhar na segunda-feira em horário comercial. O que dirá para o torcedor que vem do interior, que é de onde vem muito da força do Cruzeiro. Então, eu acredito que o Cruzeiro acerta, independentemente do que acontecer diante do Flamengo, independentemente de ser o Sport ou qualquer outro adversário, eu acredito que o Cruzeiro acerta ao ter essa sensibilidade de entender que é uma partida num dia, num horário muito ruim para a maioria dos torcedores. Então, você fazendo uma promoção, a pessoa começa a colocar na balança, né? Começa a ficar mais vantajoso passar por alguns perrengues no domingo e principalmente na segunda-feira para ir trabalhar, para ir ao Mineirão. Então, para mim, o Cruzeiro acerta e acredito que todas as vezes que tiver um jogo do Cruzeiro num dia, num horário ruim para o torcedor, o Cruzeiro tem que olhar bastante com bastante sensibilidade, perdão, para esse tipo de situação e fazer esse tipo de promoção, porque não precisa de chamar o torcedor do Cruzeiro para ir no estádio, não. Pega os números aí de 2025. Nós temos a segunda maior média de público presente no Campeonato Brasileiro. O torcedor está enchendo o estádio independente do preço, independente do horário, do dia do jogo, do adversário. Tem time aí, a gente coloca 35 mil, parece pouco, é o nosso menor público. Tem time aí que não está conseguindo colocar 15 mil. Ontem no Morumbi tinha cerca de 12 mil torcedores. Então, assim, Botafogo nem se fala. É uma média péssima de público no Campeonato Brasileiro. Então, não precisa de chamar o torcedor do Cruzeiro para ir no estádio. Ele está indo independente das dificuldades. Mas quando o clube tem esse tipo de sensibilidade, ele mostra que está antenado às dificuldades e que vai fazer o que está ao seu alcance para que fique mais fácil para o torcedor ir ao estádio. Então, para mim, o Cruzeiro acertou bastante, e inclusive de liberar isso sem condicionar ao resultado ali do jogo contra o Flamengo. Já fez a promoção antes, acho que está correto, e todos os jogos que forem nesse dia, nesse horário, para mim, tem que ser essa faixa de preço aí. Um ponto que eu acho que o Cruzeiro já precisava de ter trabalhado, e a partir desse jogo ele dá sinais que vai fazer, é precificar, às vezes, de acordo com o contexto do jogo, cara. Acho que em alguns momentos você precisa de fazer isso. E aí a Rafa pontuou ali no final da fala dela perfeitamente. O Cruzeiro fazer isso antes do jogo contra o Flamengo, porque aí poderia soar para o torcedor, a depender do resultado, que, tá vendo, esperou acontecer um resultado ruim para poder olhar para o torcedor, e não foi isso que o Cruzeiro fez. Acho que é bem legal. O horário não é dos mais favoráveis, e aí eu vejo até muita gente comparar com o horário de quarta-feira, 21h30. Na maioria das vezes, o jogo de quarta-feira, 21h30, 21h45, ele lota quando é um jogo de muito apreço, um jogo maior, e isso em todos os clubes. Então, não dá para comparar
com esse horário de 8h30, que é um horário ruim no domingo, é um horário ruim, isso precisa de ser colocado em conta. A questão do torcedor do interior pesa muito, né? Porque o torcedor do interior, até para vir, é um horário ok, mas o problema é a hora de voltar. Muita gente trabalha 7, 8 horas da manhã, e aí você chega basicamente em cima da hora de trabalhar, a pessoa não tem um tempo nem para descansar, talvez, às vezes, nem tempo para tomar um café, um banho antes de ir trabalhar. Então, o Cruzeiro precisa, de alguma forma, criar mecanismos para lidar com isso. E aí, acho que é uma medida muito acertada o Cruzeiro para esse confronto contra o Sport. É um confronto importante. São esses jogos ali contra equipes que estão jogando o campeonato diferente do nosso, que às vezes fazem a diferença na hora ali da somatória final dos pontos numa briga por título, até mesmo por vaga na Copa Libertadores. Então, tomara aí que as vendas sigam nesse ritmo que está bem interessante, a gente possa ter um Mineirão lotado no confronto diante do Sport. Com essa parcial já de 20 mil, né? É jogo aí para mais de 40 mil, pelo visto. Viu? Claro que se a gente volta do Rio aí com um grande resultado, aí vai faltar ingresso. Mesmo sendo 8h30 da noite. Viu? Acho que aí viria gente de tudo quanto é lugar, mas ter aí mais de 40 mil já será um grande público e um acerto, né? Porque contra o Red Bull Bragantino, a venda foi indo bem aos pouquinhos, né? E o Cruzeiro abriu a venda ontem e já temos aí 20 mil torcedores garantidos. Então, acho que até quinta-feira, quando vai ter o jogo do Flamengo, já vamos passar aí dos 30. E aí, mesmo se vier um resultado ruim, o torcedor vai animar e ter mais de 40 mil no domingo aí, que será um baita público, Caramujo. Tomara. Vi até a mensagem do Jason aqui, rumo aos 50 mil no Mineirão. Rapaz, se o Cruzeiro faz a boa contra o Flamengo lá, isso aí não vai ser problema, tá? Ao pessoal, mas tá difícil, mas dá-se um jeito, né? A verdade é essa. O Johnny Peterson até falou aqui, ó, sem contar que o jogo na quarta, dá para dar uma morcegada no trabalho na quinta. O jogo domingo já fica difícil chegar segunda naquela lomba. Tem isso, né, Johnny? Tem isso. Mas o pessoal, né, fica só no alt tab ali na firma. O Túlio Lima falou que Palmeiras e Cruzeiro também vai ser num domingo, 8h30 da noite. Vai ser o 6º jogo do Cruzeiro nesse horário. Duvido que algum time jogado tantas vezes às 8h30 igual a gente. Horário tenebroso que afasta o público. A vantagem é que esse jogo não é aqui, né? Esse jogo é lá em São Paulo. E assim, olhando só do ponto de vista da televisão, viu, gente? Lembrando que o futebol ele é cada vez mais um espetáculo televisivo, né? Porque a TV é quem banca, se a gente analisa, né, TV, streaming e tudo mais, é o direito de transmissão que banca boa parte do futebol. Então, para a gente que vai estar de casa, um jogo domingo, 8h30 da noite é filé. Eu gosto muito, inclusive. Mas para quando a gente vai no estádio, essa lógica já se subverte, né, Pedrão? Com certeza. Mas tem até uma galera, eu já vi pelo menos aqui no chat, muita gente que reclama do horário das 8h30, até assim, de assistir em casa, né? Mas é um horário ruim, Caramujo. É um horário ruim. Não sei se a galera da televisão, não sei o que eles pensaram nisso, mas de fato acho que não pegou o torcedor. Não é só o torcedor do Cruzeiro que reclama, e aí a mensagem do Túlio, até mandar um abraço aí a um amigo, eu conheço bastante, torcedor do Cruzeiro bruto, mas o torcedor do Cruzeiro fica chateado, né? Nós somos a equipe que mais jogou nesse horário. Parece até que é uma, sei lá, uma sacanagem com o clube. Mas torço para que em algum momento essa questão desse horário de 8h30 aí seja revista, porque para mim é um horário que incomoda bastante. Quem manda muito no futebol brasileiro são as detentoras dos direitos de transmissão, e aí a federação que organiza as competições nacionais, ela costuma só falar sim senhor, sim senhora. E aí nessa temporada a gente teve mais canais, né, com direitos de transmissão, e nós passamos a ver alguns horários bem diferentões, né, bem até meio esquisitos, assim, com relação ao que nós estamos acostumados. E o Cruzeiro acabou sendo muito prejudicado, na minha opinião, também com relação a datas e horários de jogos. Nós tivemos pouquíssimas partidas no horário nobre do futebol, né, que é domingo, 16 horas, e eu estou me lembrando de duas. Se vocês se lembrarem de alguma outra, Cruzeiro como mandante, domingo, 16 horas, podem falar aí, ou o pessoal do chat. Eu me lembro só de duas até agora. Jogamos
25 rodadas de Campeonato Brasileiro. Então, assim, não sei o que acontece, né? Na verdade, sei, mas não quero ficar entrando em detalhes. Mas é complicado. E aí, o que o torcedor do Cruzeiro está fazendo a nível de média de público, com todos esses problemas, a gente tem que exaltar muito. Porque eu sei que outros lugares não vão exaltar, vão fingir que é normal. Mas quando você olha os números da torcida do Cruzeiro, compara com as outras torcidas, e ainda contextualiza os horários que nós tivemos, é impressionante o que o torcedor do Cruzeiro está fazendo. Parabéns para todo mundo que vai ao estádio, que empurra esse time. Eu não tenho dúvidas que a campanha que a gente está fazendo, ela é possível porque o trabalho da comissão técnica é muito bom, o comprometimento dos jogadores, mas olha, o torcedor está ajudando demais o Cruzeiro a estar com essa campanha que está aí no Campeonato Brasileiro. Ô, Caramujo, a gente já comentou sobre isso aqui, é um ponto até que eu vou falar com o pessoal lá do Cruzeiro. Eu acho que para o ano que vem, o Cruzeiro podia adotar aquele sistema do Corinthians lá de pontuação para quem vai aos jogos. Aí acho que pode incluir feminino, Campeonato Mineiro, né? Porque vai ser uma loucura ano que vem. A gente, se Deus quiser, vamos voltar à Copa Libertadores, né? Então pensa, velho. Como que será esse Mineirão aí? Pô, estreia do Cruzeiro em casa. Tomara que não seja pré, né? Não é que eu não tô agradecendo pouco, não, mas, pô, acho que dá pra gente ir para uma vaga direta aí, fase de grupos, aí só pensa, velho. Primeiro jogo em casa, depois aí serão 7 anos, né? O Cruzeiro voltando a uma Copa Libertadores. Só imagina o que vai ser esse Mineirão, véio. Uma loucura. Então, acho que é interessante, véio, você colocar, não que, porque o pessoal do Corinthians lá tá fazendo o quê? O feminino pontua. Só que aí a pessoa só retira e não vai no jogo, né? Aí vende 10 mil, tem que estar presente. Pontuar, exato, o sócio presente, né? Porque senão vira bagunça. Aí eu acho que é um processo justo, velho, para premiar aquele torcedor que vai todo jogo. E aí, não, eu quero ir só no jogo da Libertadores e tal. Ó, você vai ter uma pontuação menor aí, talvez você compre. Eu acho que isso aí é importante. Véio. Claro que respeitando as categorias, mas dependendo, o cara, ele é time do povo, mas ele compra todo jogo, tá com uma pontuação, então a prioridade dele vai ser tal. Eu acho que isso é um meio justo, que pode ser trabalhado. Gosto muito desse expediente também, viu, Samuca? Acho que seria bem legal esse incremento aí para o sócio do Cruzeiro, né? Já tem ali a questão das janelas de prioridade, mas se você consegue estabelecer aí essa prioridade por frequência, né? Por assiduidade, seria bem legal. E a Rafa falou... Porque aí você vai melhorar o público em outros jogos, né, Caramujo? Sim. Tipo, o cara vai pensar ali, tem Cruzeiro e o RT. Não, eu vou que eu vou ganhar um pontinho ali e tal. Exatamente. É isso que tem que pensar, né? Você, tem que criar, alimentar a cultura de estádio, gente. Inclusive, se a gente olha para praticamente todos os clubes, as maiores médias de público são atuais, né? A gente olha para os estádios lá dos anos 70, 80, 150 mil pessoas no estádio, mas tinha lá os jogos de 5 mil pessoas, os públicos muito ruins, não tinha essa cultura de ir ao estádio em todo jogo, era mais no grande jogo. Então, assim, é uma coisa que o futebol brasileiro está aprendendo, inclusive, e eu acho muito legal, tá?